Neste momento, damos início ao painel da CNI, Expansão do mercado de veículos eletrificados no Brasil, reflexos na indústria automotiva e no setor de seguros. Este painel tem como objetivo explorar a agenda de cooperação entre os setores automotivo e de seguros e suas convergências e contribuições para o desenvolvimento econômico sustentável. Estão no palco aqui conosco o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, Diogo Oliveira, o presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, Vander Costa, o diretor executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, senhor Igor Calvet, e o superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, que será o moderador deste painel. Davi, a palavra é sua. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na Casa da Indústria, em Baku, para mais uma COP que vai mostrar muitos cases corporativos, setoriais, mas sempre convergindo aí para a transição para uma economia de baixo carbono. E esse painel ele traz algo especial quando se fala de eletrificação e também do impacto aí no setor de seguros e, claro, também no setor de transporte. E é nesse argumento que a gente inicia aqui a nossa conversa, com os participantes, Diogo, o Igor, também Dr. Walter, para que a gente possa caminhar aqui num debate e promover essa agenda que é tão importante para o país. Uma agenda que ela permanece na agenda do dia, quando se fala tanto de contexto nacional quanto contexto internacional, uma agenda que há bastante tempo vem permeando toda essa conversa. Hoje todos procuram por segurança energética, então é uma alternativa de forma complementar a executar todo esse trabalho a partir dessa iniciativa. Hoje temos aí uma tendência bastante clara quando se fala de mundo, temos aí o CO2 como uma commodity, várias empresas, vários países em busca da descarbonização, olhando para realizar todo esse trabalho, alguns caminhos, seja dos renováveis, eficiência energética, os biocombustíveis, mas também novas tecnologias como hidrogênio, eletrificação e também captura de carbono. E, claro, também o setor financeiro dentro desse jogo, de forma a estimular. Tanto é que hoje, em termos de política pública, se discute a questão da taxonomia para que a gente possa vincular o acesso a recursos competitivos para aí uma transição para baixo carbono em diversos setores. Então é nesse contexto que eu inicio aqui o nosso debate, fazendo primeiramente uma pergunta mais geral, de como que o setor que está sendo aqui representado tem contribuído para essa agenda de baixo carbono. E aí eu já inicio aqui com o Diogo, na sequência aí o Igor e a CNT no final, para que a gente possa caminhar aqui com o nosso bate-papo. Diogo, por favor. Ok, Davi, obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui os meus amigos da mesa, Vander, o Igor. Queria agradecer à CNI, à Anfávia, pelo convite desse painel, que trata de um tema super conectado com a agenda da sustentabilidade e super atual no Brasil e no mundo todo. Eu até queria puxar aqui uma memória. Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas no Brasil a escrever, pelo menos no governo, a escrever sobre carro elétrico. O Henry vai lembrar, lá em 2006, 2007, mais ou menos, a gente escreveu um artigo tratando dessa temática e começando a puxar isso. Porque eu vejo a opção do carro elétrico no Brasil, embora não seja uma opção óbvia, mas eu acredito muito mais num cenário multitecnologias no futuro. Eu acho que dependendo da aplicação, dependendo do tipo de usuário, dependendo da região do país, você vai ter tecnologias diferentes e mais adequadas para cada caso. O Brasil tem a grande vantagem do etanol, de ser um biocombustível, digamos que tem uma pegada de carbono neutra. Você tem o biodiesel. O Brasil tem uma grande vantagem do ponto de vista de combustíveis. Mas, como eu dizia,
nem sempre esse vai ser a melhor solução para cada caso. E a eletrificação é, sem sombra de dúvidas, uma alternativa. O que a gente viu nos últimos 2, 3 anos aí foi um crescimento vertiginoso, né, das vendas de veículos elétricos, principalmente 100% elétrico. E, junto com isso, também cresceram as vendas de seguro. Hoje nós já temos 140 mil veículos com seguros, veículos elétricos ou híbridos. 140 mil já tem seguros. Isso tem representado uma experiência interessante de conhecimento desse mercado, porque o carro elétrico e mesmo o híbrido, ele tem, do ponto de vista do seguro, características significativamente diferentes. Então, um desafio, por exemplo, nas colisões, o carro elétrico tende a ter mais perda total, por conta exatamente dos componentes elétricos, eletrônicos, que uma vez danificados, o custo de reparo é tão grande que não vale a pena, é melhor fazer a perda total. Mesmo nas peças, né, de funilaria, você também tem um custo mais elevado e uma falta de disponibilidade da maioria dessas peças, que implica um tempo de reparo mais longo e mais caro, e que significa também custos junto ao cliente mais elevados. Então, as seguradoras brasileiras, no momento, têm oferecido o seguro para esses veículos, estão aprendendo, né, estão na curva de aprendizado, na verdade, estão apostando de que esse mercado realmente vai crescer. Mas a experiência internacional mostrou que, de fato, do ponto de vista de seguros, os veículos elétricos implicam um custo mais alto de seguro por conta desses fatores todos que eu mencionei. Aconteceu isso na Inglaterra, aconteceu isso em outros países na Europa e nos Estados Unidos também. Mas eu acredito que isso tem a ver também com a própria curva da tecnologia. Eu acho que, ao longo do tempo, a tecnologia vai se tornar mais comum, mais usual, e esses custos vão acabar se reduzindo. Hoje, a maioria dos carros elétricos no Brasil tem pouquíssimas opções de reparo. Então, às vezes, dá um problema num carro lá no Nordeste, você tem que levar um técnico de São Paulo para atender esse veículo lá no Nordeste. Então, isso encarece muito o reparo, encarece muito a recuperação dos veículos. Então, a gente está fazendo um esforço grande do setor de seguros, e aí eu até acho que posso falar assim, as seguradoras, no momento, optaram por não precificar. Então, o preço do seguro do carro elétrico e do carro híbrido, ele é parelho com o que seria o mesmo carro a combustão. Exatamente num processo de certa maneira, incentivar, né, o crescimento da tecnologia para a gente poder, no futuro, fazer uma avaliação mais adequada disso. Bom, é isso. De início era isso, Davi. Obrigado. Obrigado, Diogo. Acho que você já colocou aqui vários desafios, né, quando se fala de eletrificação. Falou do aumento das vendas, né, alguns desafios em relação a seguro, sinistro, né, novas tecnologias, né, algumas dificuldades. E eu queria já chamar aí o Igor para o jogo, porque hoje se fala muito da questão do preço, né, do custo, né, e como é que a Anfávia está contribuindo para endereçar esse tipo de desafio também, além do que eu coloquei aí na primeira pergunta. Eu queria que você explorasse também no final da sua fala esse ponto de vista. Tá bom, obrigado, Davi. Também cumprimentar o Vander aqui à minha esquerda, e o Diogo, do CNSEG, você em especial. Eu ouvi histórias, Diogo, de que você não só escreveu, como você instou a todos, assim, ó, vocês já fizeram o carro etanol, agora tem que fazer o elétrico também. Foi a última história que eu ouvi acerca da sua contribuição para esse movimento. Mas aí eu gostaria de começar citando um pouco, Davi, que para a gente, né, a questão dos veículos elétricos, né, assim como o Diogo mencionou, a posição da Anfávia também primeiro, é uma posição favorável à eletrificação da frota, e nós somos também muito ecléticos, no sentido de dizer que nós acreditamos em múltiplas tecnologias de propulsão.
que não apenas o uso de biocombustíveis, não apenas a eletrificação, também hidrogênio, são várias as rotas tecnológicas possíveis para eletrificar, para descarbonizar. Porque o objetivo final, do ponto de vista da Anfávia, é o da descarbonização. O que interessa é a redução da emissão de CO2. Se nós vamos seguir uma rota via elétricos, se nós vamos seguir uma rota via uso intensivo de biocombustíveis ou hidrogênio, aí é uma outra questão, inclusive uma questão comercial das empresas do setor e de aposta tecnológica que cada uma vai ter o direito, né, e o dever de fazer ao longo do tempo. Mas uma coisa que a gente precisa dizer é que esse movimento da eletrificação, ele é inescapável também. E há, sim, várias formas de eletrificar. Não é só o veículo a bateria puro, você tem vários níveis, a hibridização, por exemplo, o mild hybrid, então são vários níveis de eletrificação. E esses vários níveis de eletrificação, óbvio que eles exigem desenvolvimentos tecnológicos diversos, exigem preparação diversa também de toda uma cadeia de fornecimento. Isso interessa muito ao Brasil, essas diversas rotas de tecnológicas em desenvolvimento. O Diogo mencionou o mercado e como é que, você falou 140 mil veículos segurados. Só no ano passado, em 2023, nós emplacamos no Brasil veículos leves, estou falando de transportes pesados, 93 mil veículos. Esse ano, Diogo, nós vamos emplacar mais de 160 mil veículos. E eu falo esse número para dar a dimensão e o crescimento desse mercado nos últimos anos. Então, comparativamente, assim, proporcionalmente, nós tínhamos algo em torno ali de, esse ano, em 2023, nós fechamos com 4,5% das vendas dessas novas tecnologias. Esse ano nós vamos fechar com 8%, 9% das vendas já sendo essas novas tecnologias. Isso tem um reflexo, para além da nossa indústria, muito grande, né? E um dos reflexos é certamente o setor de seguros, porque a gente está começando a ter um estoque cada vez maior de veículos com essas novas tecnologias. Então, eu não me assustaria dizer que daqui a pouco, Diogo, sim, vocês vão ter que precificar, e muito bem, né, a questão dos seguros, sobretudo dos eletrificados e dos elétricos em especial. Então, acho que tem algumas coisas que precisam ficar claras. A primeira é essa, que isso, para o setor automotivo, acho que é algo que nós não podemos mais voltar para trás. Porque é a tendência e as pessoas, né, os consumidores estão buscando isso. A gente fez uma pesquisa recente com CEOs, com consumidores, mais de 3 mil consumidores, e uma coisa que me chamou a atenção, acho que vale nós comentarmos aqui. A nossa expectativa é que por volta de 2035, nós já tenhamos, num cenário bastante conservador, mais de 50% dos carros vendidos tenham algum nível de eletrificação. Mais de 50%. Em 2040, a gente está esperando mais de 80% desses veículos terem algum nível de eletrificação. Isso significa, né, para nós do setor automotivo, uma agenda de adaptação. Essa que é uma mudança do consumidor e pode ter várias outras causas, né? Pode ser compromissos internacionais firmados, mas o consumidor está mudando bastante. Então, a gente, como indústria automotiva, nós estamos procurando, nesse movimento, nos adaptar no sentido de ter cadeia de fornecimento, da gente se adaptar. Tem a questão dos seguros que vai entrar, as nossas vendas para frotistas, entre outras coisas. Então, me parece um movimento irreversível, um movimento que nós, indústria, precisamos nos adaptar. E, do ponto de vista da Anfávia, nós somos completamente a favor, mas acreditamos em várias rotas possíveis. Nesse exato momento, para conectar com a sua pergunta, nós temos, obviamente, não é uma questão que nós da Anfávia gostamos de falar, porque isso é de cada uma das nossas empresas, mas certamente os preços são mais elevados. Mas também tem uma questão de desenvolvimento tecnológico e de volumes. Os volumes, perto de toda a indústria automotiva, são pequenos. E o ciclo também de desenvolvimento tecnológico não está coberto. Então, é uma parte da sua pergunta, eu respondo. Mas isso não fica, e aí eu termino para entregar aqui ao Wander, não fica restrito só ao mundo dos automóveis, né? Nosso setor de pesados, né, transportes, também vai ser bastante afetado por essas novas tecnologias. São várias
possibilidades, biometano, hidrogênio e outras coisas mais. Mas o que nós aprendemos como Anfávia é que o ritmo, o ritmo, né, de inclusão dessas novas tecnologias no setor de pesados, transportes, ele é mais lento. Então, a taxa de penetração dessas novas tecnologias no Brasil ela é menor. E também tem por várias razões. Uma delas é que as coisas, em geral, são testadas no mundo, primeiramente, e no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, em longa distância, não é como na Europa, são 500 quilômetros. No Brasil é 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. Então, quando a gente fala, por exemplo, de eletrificação, a gente tem que ter ponto de recarga, estrada, conexão de infraestrutura com o próprio produto. Mas também é uma agenda inescapável, a agenda de descarbonização no setor de transportes. Hoje, no Brasil, isso é um dado também importante, nós, setor de transportes, incluindo marítimo, aéreo, nós somos responsáveis por 13% das emissões. 13% das emissões. E eu sempre brinco, né, assim, nós somos responsáveis por 13% das emissões, mas quando se fala negativamente sobre o processo de emissão de CO2, sempre tem uma chaminé, que é a indústria, e um escapamento de um carro, né? O que não necessariamente é a realidade, que nós temos apenas não, isso nos dá uma agenda de trabalho, mas são 13% das emissões, e ainda assim nós temos, obviamente, muito caminho a percorrer, e os efeitos são diversos em toda a cadeia. Então, para início, isso, Davi. Não, perfeito. Acho que você trouxe 3 grandes pontos, né? O primeiro em relação à questão do adensamento de cadeia produtiva, né? Da importância também em cadeia de fornecedores. Né? Claro que uma empresa maior, uma corporação maior tem o seu papel, né, de estimular para que os pequenos, né, dentro dessa cadeia também façam, né, esse trabalho de transição. Então, acho que esse é um ponto essencial. A questão da adaptação. Hoje a gente precisa olhar, né, para todo um contexto, né, com muitas variáveis, né, no sentido de regulação nacional, internacional, como você bem colocou, né, questão de perfil do consumidor que vem se alterando bastante, né, e hoje existem várias outras exigências, né, também é um atendimento à parte de competitividade, né, preço, custo, isso também é importante. E terminou, né, com um outro ponto bastante importante, que é a questão também de não se ter uma solução única. A gente precisa trabalhar com várias alternativas para que a gente possa ter mais competitividade. E aí eu pergunto para o Wander, né, como que o setor de transporte tem colaborado com essa agenda, né, novas tecnologias, descarbonização. Como é que vocês estão trabalhando isso, Wander? Muito obrigado, Davi. Eu, em seu nome, agradeço à CNI pelo convite de participarmos deste debate. Cumprimentar o Diogo e o Igor, que me antecederam aqui nas falas, e dizer que a opinião da CNT é convergente com a necessidade de termos uma multitecnologia ou uma solução eclética. E, principalmente no Brasil, que tem uma grande riqueza, um grande território, e as alternativas diferentes podem trazer a melhor solução. A CNT, por princípio, defende que a descarbonização tem que ser vista como a cadeia como um todo, desde a geração do componente energético até a emissão pelo escapamento de nossos veículos, automóveis ou caminhão. E uma das soluções que o Brasil tem experiência larga é a utilização do biocombustível do álcool. O álcool ele é um veículo neutro, e a indústria agora fazendo o híbrido a álcool, que já está no mercado, pode ser uma alternativa para este segmento de mercado. A eletrificação do automóvel já é uma realidade. Eu vejo como uma solução muito positiva no transporte urbano. Ainda nós não temos uma infraestrutura de recarga para o transporte de longo percurso. Como foi dito para o Igor, longo percurso no Brasil tem que pensar em 1.500 e até 2.000 quilômetros de rodovia. Então, nesse aspecto, para o veículo leve, o álcool pode ser a melhor alternativa. No pesado, a gente tem que pensar de forma ainda mais abrangente. Se for pensar para o caminhão urbano, a eletrificação para o veículo de pequeno porte pode sim ser uma realidade, desde que eu tenha energia elétrica limpa para poder fazer a recarga. Porque o urbano tem por característica trabalhar durante o dia e se pode se reabastecer
à noite. Mas na hora que eu vou recarregá-lo à noite, já não tem mais a fotovoltaica como solução. Eu vou ter que usar uma energia que foi gerada durante o dia ou partir para o que está na rede. Então, a preocupação em avaliar toda a cadeia de geração é fundamental para podermos ter a melhor solução. Como enxergamos que a descarbonização é um problema urgente, eu não posso esperar daqui a 5 anos para tomar a iniciativa, eu vejo que, neste momento, para o transporte pesado, o que vai trazer mais benefício para o meio ambiente é a renovação de frota. Porque se eu pegar um veículo produzido no Euro antes do CONAMA, ele polui 27 vezes mais, dizendo o termo que o presidente da Anfávia falou na FENATRAN, do que um veículo novo. Então, fazer uma renovação de forma efetiva, onde eu coloco um veículo Euro 6 para rodar e retiro um Euro 0, eu estou fazendo um bem grande ao meio ambiente, numa estrutura que o Brasil já tem para poder oferecer. Não vai ter que demandar nenhuma nova tecnologia. E ainda, pensando na sustentabilidade como um todo, você vai manter toda a cadeia produtiva de autopeças já montada, reduzindo em 96% a emissão de gases de efeito estufa. Não é pouco reduzir 96%, é um número muito significativo que precisa de ser considerado. Para médio e longo prazo, o Brasil tem ainda uma grande potencialidade. Nós temos a capacidade de gerar energia limpa maior do que qualquer país no mundo. Cabe aqui abrir um parênteses e registrar. O Brasil é um país que tem mais energia limpa no mundo. A gente fala em 86 entre hidráulica, eólica e fotovoltaica, o que pode aumentar ainda mais. Mas essas energias novas estão sendo geradas basicamente no Nordeste brasileiro. E não é questão à toa, é porque lá tem mais radiação, tem mais vento, é coisa da natureza. E o consumo maior é no Sudeste, indo para o Sul. Então, além de gerar energia limpa, que nós temos capacidade, a gente tem que fazer as linhas de transmissão. O governo atual tem preocupado com isso e tem feito diversos leilões para poder trazer energia de onde é gerada para o centro consumidor. Mas isso demanda tempo. Então, é por isso que eu vou repetir que, no primeiro momento, a renovação de frota, retirando o veículo poluidor para reciclagem, é a melhor solução, até que tenhamos tempo de construir linhas de transmissão para poder gerar energia no Nordeste e tê-la no consumo. Recentemente, o governo deu um grande passo ao legislar sobre o combustível verde, em que pese eu me permiti criticá-lo, que ele deu pouco apoio ao HVO, que é um produto limpo e que pode ser colocado em toda a frota que está circulando no Brasil, diferente do biodiesel, que no passado, até 8%, ele reduz a emissão de poluentes, a 14% ele está aumentando a emissão de poluentes, então ele não está alinhado com o objetivo de redução de gases de efeito estufa, porque os nossos veículos não estão preparados para isso. Cabe registrar que a indústria automobilística já tem tecnologia para fazer o 100% biodiesel. Tem tecnologia, uma tecnologia mais cara, mas que, se eu considerar que tenha no Brasil 1.000 caminhões rodando com essa tecnologia, é muito, eu estou exagerando. Agora, nós temos uma frota de 10 milhões de caminhões, que vai demorar anos para poder assumir. Então, a gente, quando fala em transição energética, aí eu estou falando especificamente do transporte pesado, de cargas e caminhões, eu tenho que preocupar em garantir o transporte de pessoas e de bens que é produzido no Brasil, no curto, médio e longo prazo. Então, aí a tecnologia colocada no biodiesel, que é produzido no Brasil, não atende a necessidade, porque os nossos motores não têm capacidade para poder rodar com esse combustível. Você vai falar com a indústria de biodiesel, a gente conversa muito com eles, eles falam assim, mas eu produzo de acordo com a especificação da ANP. É verdade, o biodiesel sai da indústria de acordo com a especificação, mas é uma especificação que precisa de ser melhorada com base na experiência da Europa, dos Estados Unidos. E outra coisa, o biodiesel ele precisa de ser testado no ponto de consumo, porque é uma matéria viva. Ele sai de uma forma da indústria e chega no posto de combustível de forma diferente. É isso que traz danos ao veículo. Então, eu tenho que testar. Eu dei outro dia de exemplo de alimento. O alimento ele é testado na fábrica e, quando você produz
por exemplo, a carne que precisa de ser conservada, durante toda a cadeia de transporte, ela tem que ser monitorada para chegar no ponto de consumo no supermercado em condições de ser utilizada. É uma coisa similar que a gente está defendendo para o biodiesel, que ele seja testado na produção, mas também da forma como era ofertado para o consumo. E outros combustíveis estão sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo. Eu gosto de dar o exemplo muito do biometano na coleta de lixo, porque ele traz dois benefícios para o meio ambiente. Você retira o gás que é gerado pelos lixões, você transforma ele em combustível e coloca no caminhão que vai poluir menos. É uma solução para o nicho específico de mercado, muito utilizado hoje também no transporte de açúcar e álcool, feito pelas usinas de açúcar e álcool. Então, é para exemplificar que a indústria brasileira tem tecnologia para o metano, tem para o gás de liquefeito de petróleo, tem para eletrificação e tem para o combustível fóssil. A cada situação, a gente tem que procurar aquela que melhor se adapta. E, finalizando e repetindo, preocupado com o efeito da emissão de gases de efeito estufa em toda a cadeia produtiva. Não adianta eu focar só no veículo elétrico e esquecer de medir como é que essa energia está sendo feita. Muito obrigado. Obrigado, Wander. Tocou em vários pontos, né? Me lembrou muito a discussão de combustível do futuro, né? Falou de HVO, biodiesel, etanol, né? Regulações também, CONAMA, né? O Proconv, né? Falou do Euro 0 para o Euro 6. Isso tudo traz um desafio grande, né, Diogo? Um desafio grande de precificação. E aí trazendo aqui para o nosso debate já uma agenda de financiamento. É uma agenda que hoje concorre bastante, né, se procura achar várias soluções, né, que sejam competitivas para que você possa empregar na transição para baixo carbono. Né. Muitos falam de se misturar, de trabalhar como se fosse um blended, trabalhar reembolsável com não reembolsável, mas com um objetivo sempre muito claro, né, ter competitividade quando as empresas forem acessar esse tipo de financiamento. Né, fazer transição custa e custa caro. Né, como é que vocês estão enxergando essa possibilidade, né, de precificação e como que você relaciona isso com a agenda de financiamento? Davi, acho que tem umas 2 ou 3 semanas nós participamos de um evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente sobre finanças sustentáveis. Eu achei muito curioso que um dos painelistas falou uma coisa que é bastante óbvia, mas que às vezes parece que a gente quer fingir que não sabe. Eu falo, olha, o dinheiro tem que render dinheiro. Se você não convencer ao investidor de que ele vai ganhar dinheiro, você vai até conseguir fazer alguma coisa ali dentro da parte de responsabilidade social, alguma coisa, mas para fazer em escala, tem que ter viabilidade. E esse eu acho que é um dos grandes desafios. Eu não gosto, por exemplo, desse termo finanças sustentáveis, porque lá na época da faculdade, lá a gente só aprendeu finanças. Não tem finanças do A, do B, finanças do Brasil, finanças da Europa. É finança, é conta, é matemática e é investimento. Agora, o que eu acho que aconteceu nesses últimos anos é que a transição, as tecnologias de transição, os projetos de transição se tornaram viáveis. Né? Não é à toa que você tem a expansão que você tem de energia solar no Brasil, de energia eólica. Né? Desde sempre, energia hidráulica no Brasil foi viável. O Brasil tem uma matriz, né, acho que aproximadamente 65% da energia elétrica do Brasil é hidráulica. Sempre foi viável e sempre foi sustentável. Então, acho que essa é, né, digamos, a grande dificuldade, é direcionar os esforços, encontrando esses pontos de convergência onde, né, a pauta de sustentabilidade ela é viável do ponto de vista de financiamento. O setor de seguros é um setor extremamente líquido. Né, e aí vem a segunda parte dessa pergunta que você me fez. A segunda parte tem a ver com os instrumentos, né, para fazer esse dinheiro chegar. Hoje, a indústria de seguros no Brasil não tem nenhum instrumento disponível para permitir que as reservas técnicas das seguradoras possam ser utilizadas para financiar projetos sustentáveis. Por quê?
A regulação do setor de seguros no mundo inteiro, ela foi desenhada ao longo de séculos para garantir a liquidez, a solvência, o pagamento das indenizações. E isso se contrapõe com a ideia de projetos de infraestrutura, por exemplo, que são projetos de longo prazo, são projetos com risco empresarial grande, com projeto de risco de execução grande, etc. Então, é preciso criar instrumentos adequados para que esse dinheiro circule. Eu falo isso sempre, as pessoas às vezes se assustam. O Brasil não tem problema de funding. Né? O sistema de crédito no Brasil tem 5 trilhões de reais em crédito. 5 trilhões de reais. 50% do PIB em crédito. Os ativos financeiros no Brasil dão mais de 8 trilhões de reais. Então, isso é dinheiro que dá para financiar qualquer coisa que você pensar. O que nós não temos? Segurança jurídica e instrumentos adequados. Né? Então, vou dar um exemplo. Quando lá atrás nós criamos o sistema de alienação fiduciária, né, tanto o crédito de automóvel quanto o imobiliário disparou. Porque você não tinha segurança jurídica. Você fazia uma hipoteca da casa, o juiz dizia, olha, não pode tomar a casa do cara que não pagou porque é bem de família. Ora, toda casa é bem de família. Se isso for aplicado no mundo inteiro, não vai ter crédito imobiliário em lugar nenhum do mundo. Então, essas coisas que às vezes a gente entra no Brasil um pouco com a ideia de um certo paternalismo, acaba prejudicando o conjunto. Então, assim, para defender um inadimplente, você prejudica todo o resto do país. Então, essas duas, né, coisas eu acho que a gente precisa avançar. Né? Instrumentos financeiros adequados, segurança jurídica, porque eu acho que assim, capacidade financeira o país tem. O país tem um sistema de seguros super moderno, bem capitalizado, tem um sistema financeiro super moderno que dá aula no mundo inteiro, né, e dá para a gente financiar todo esse processo de transição. O tema que o Wander traz também precisa ter um foco nessa questão da renovação de frota. A gente já discutiu isso 1 milhão de vezes e nunca saiu do outro lado. A gente precisa realmente abordar essa agenda, porque é isso que o Wander falou, e aqui, né, puxando para o meu lado, o cara que tem um caminhão com 40 anos de idade também não vai fazer seguro do caminhão. Pô. Já não está valendo quase nada. Então, é preciso a gente ter uma agenda de transição climática ampla no Brasil, focada em coisas objetivas que estão aí à mão da gente fazer, que tem grande impacto. Às vezes, aqui, né, contradizendo um pouquinho o painel, aqui, a gente está aqui discutindo eletrificação. Bom, a eletrificação vai acontecer dentro de um passo, as projeções aí, a Anfávia tem melhor do que eu, mas, sei lá, em 2030, 2040, você vai ter 10% da frota, 20% da frota. Né? Um programa de renovação de frota de transporte de carga, por exemplo, você pode ter 50% de renovação da frota dentro de um prazo muito mais curto e ser muito mais efetivo do ponto de vista de sustentabilidade, entendeu? Então, são essas coisas que eu trago sempre à reflexão, que eu acho que o Brasil precisa focar em coisas objetivas que a gente consegue executar dentro de um prazo razoável, né, e compreender que o país é multifacetado, tem espaço para todas as tecnologias e a gente tem que lidar com isso. Perfeito, Diogo. E talvez, né, a gente no Brasil tem uma propensão maior a se trabalhar um lado da política pública, que é o comando, controle, fiscalização. E na nossa visão, o que vai virar a chave realmente são os incentivos econômicos. Né? E por falar nisso, né, a gente já começa a perceber algumas políticas públicas já tratando dessa temática. A gente teve hidrogênio de baixo carbono, combustível do futuro, né, mas várias políticas públicas também convergindo com esse assunto. Né? Hoje nós temos aí alguns exemplos internacionais, Green Deal, temos aí o AIRA, alguma coisa na China, Brasil também já trabalhando uma agenda maior de disponibilidade de recursos, né, plano de transição energética, Nova Indústria Brasil, plano clima, né, e mais recentemente aí também políticas que vai
a estimular, né, esse acesso a esse tipo de recurso. Mas como é que a Anfávia, Igor, vem trabalhando isso em termos de política pública? Como que ela enxerga, né, essa ação como uma forma de catalisar acesso a recursos competitivos? Eu sei que hoje temos aí no mundo cerca de 600 bilhões de dólares de fluxo de capital internacional para a ação climática, né? Pouco vem para a América Latina e Caribe, cerca de 4,5% a 5%. Brasil, um percentual ainda menor. Mas como acessar esse tipo de recurso, como acessar os recursos nacionais, como trabalhar o efeito multiplicador da economia quando se fala desse assunto, sempre com o objetivo final aí de competitividade. Como é que a Anfávia tem trabalhado isso em termos de política pública também? Bom, Davi, obrigado. Eu acho que parte das coisas que o Diogo comentou previamente, elas atingem muito em cheio o setor automotivo, mas, ao contrário da maioria dos setores, aí fazendo um vínculo com política pública, o setor automotivo tem sido, nesse aspecto, até muito feliz, né? Eu posso dizer que talvez desde 2012, o Inovar Auto seguiu por uma outra política, o Rota 2030, agora publicado o Mover. Nós temos, ao longo desses últimos, talvez 15 anos, né, vivenciado períodos em que, olhando para a política pública, nós temos algum norte. Então, isso para o setor é bom. Tá? Isso para o setor é bom porque, de certa forma, dá conforto para uma das coisas que é fundamental para a gente, que é o nível de investimento no setor no Brasil, para essas atualizações. Então, quando a gente tem o Mover agora, que estabelece alguns critérios para obrigações, né, para comercialização de veículos no país, sejam eles produzidos aqui ou eles importados, inclusive critérios que dizem respeito às questões agora de meio ambiente, sustentabilidade e pegada de carbono, que não tinham antes. Então, o que a gente está vendo é que as políticas públicas para o setor automotivo têm indicado, né, com um horizonte de tempo curto, do meu ponto de vista, que são sempre 5 anos, mas isso tem a ver com os ciclos orçamentários, né, do governo federal, qual é o direcionamento para o setor. Então, o nosso diálogo, ele é assim, primeiro, um diálogo muito transparente e um diálogo que tenta informar aos governos, independente de qualquer orientação do governo, qual é o peso que esse setor tem e qual é o horizonte que a gente pode dar para o governo e para o Estado brasileiro do impacto da nossa atividade. Tá? Então, não só o Mover, que estabeleceu algumas coisas, uma delas, inclusive, eu vou comentar, como teve, como você mencionou agora, o combustível do futuro, que para a gente, né, estabelecendo ali os pisos, né, a variação de etanol ou de biodiesel, no caso dos pesados, também é um horizonte importante, né, de investimentos que nós temos que fazer. Porque uma das coisas importantes nesse setor, primeiro, é que o ciclo de investimentos é maior e que as nossas empresas situadas no Brasil há décadas, fabricantes no país, e aqui, inclusive, na plateia, a gente tem vários aqui associados da Anfávia, a Scania está aqui, a Stellantis, a Toyota. Para a gente conta a, entre aspas, briga que nós temos que ter para atrair esses investimentos no mundo, dentro das nossas próprias empresas. Então, a Scania tem que brigar na Europa, no Brasil e na Europa, tem que brigar para trazer investimento. Então, as políticas públicas, elas exercem um papel importante na hora que nós vamos pedir por esses investimentos. E no caso do Brasil, como há agora já pelo segundo ou terceiro ciclo compromissos com gastos em P&D, valem muito também esses novos investimentos em projetos em pesquisa e desenvolvimento para a área de transição energética. E a política pública, para você ter a ideia do peso que isso tem, agora no Mover, que é a última política anunciada, uma das coisas que está prevendo, salvo melhor juízo para 2032, é ter uma nova forma de mensuração, que é o do berço ao túmulo, né, e do poço à roda. Né. A gente costumava no setor automotivo, até por questões da nossa trajetória, não vou dizer dependência, mas histórico de regulamentações europeias, medir apenas ali do que saía do carburador, por assim dizer, do veículo, né, as emissões. Agora a gente está, né, com um dever de casa para fazer do poço à roda e depois fazer a metodologia de berço ao túmulo. E qual a importância disso? A gente não está querendo saber só do que nós emitimos depois do veículo pronto, a gente está querendo, né, fazer toda essa pegada de carbono e a neutralidade, no final das contas, em toda a cadeia.
E é uma cadeia muito longa. Então, você imagina a quantidade de aço que tem num veículo, seja ele num caminhão, num ônibus ou num veículo normal, quantidade de borracha, plástico, tudo isso é agenda, né, de descarbonização dentro de uma perspectiva mais ampla. Então, isso quem trouxe e quem viabilizou, não vou dizer viabilizou porque ainda não está concreto, mas quem deu o primeiro passo foi a política pública. Então, veja, para o nosso setor, essa indução de política pública com horizonte de tempo mais largo, 5, 10, 15 anos, é fundamental, porque determina o horizonte tecnológico, nesse caso agora a descarbonização, e os ciclos de investimentos que decorrerão desse tipo de política. Então, para a gente, é absolutamente fundamental. Então, por isso que eu também já tive do outro lado, e aí você tinha sempre a briga. O setor automotivo ia lá, discutia com o governo políticas públicas específicas do setor. Isso é mal interpretado na maioria das vezes, né, e poucos conseguem entender o reflexo disso, acho que para uma economia em geral. E no caso do setor automotivo, que a gente está falando de 20% do PIB industrial, significa dizer que a cada R$100 gerados pela indústria no Brasil, R$20 passam pelo setor automotivo e suas derivações. Então, isso é absolutamente importante para a gente ter esses direcionamentos. Perfeito. E eu lembro que o Wander colocou que, né, hoje você tem algumas dificuldades quando se fala esse tipo de acesso a crédito, né? Você mesmo, Igor, falou muito sobre política pública agora, o Diogo falando sobre a parte e a necessidade de se ter regras claras e também segurança jurídica, né? Conversamos aqui sobre o combustível do futuro, que é um marco legal, um exemplo que a gente utiliza aqui. Mas queria perguntar aí para o Wander, o que mais, Wander? O que falta para que a gente possa ter cada vez mais um financiamento competitivo e, dessa forma, a gente reverberar aí dentro dos setores econômicos do nosso Brasil, né? Bom, o financiamento competitivo parte por uma queda de juros. Então, a gente tem que fazer com que os juros no Brasil caia através de uma... que está sendo discutido muito no Brasil, uma responsabilidade fiscal que faça com que as taxas caiam. Como o Diogo disse, recurso no Brasil tem. Você tem que ter bons projetos para poder financiar. Aí falta, no modo de ver, um pouco de programa público para poder incentivar a renovação da frota. Você pega um veículo elétrico no Brasil, por regra, ele paga mais IPVA do que o veículo a combustão. Sei que Brasília isenta, mas se o veículo elétrico é mais caro, eu tenho um percentual único, eu vou acabar tendo um imposto de propriedade mais caro que pode desestimular. A gente até defende que tem a possibilidade de você aumentar a tributação no combustível fóssil para incentivar a utilização do combustível renovável. Seria colocar a CID na gasolina para poder gerar recursos do governo e fomentar a utilização do veículo, do combustível alternativo, que seria o álcool. Mas a gente tem que ter um cuidado na hora de fazer isso, porque a gente acompanha o preço do etanol em relação à gasolina, ele mantém a paridade de 70%. Então, quando o petróleo subiu, o álcool subiu. Então, para poder tributar a gasolina, tem que ter uma trava para o produtor de álcool entender que ele vai ganhar mais dinheiro produzindo mais, e não aumentando o preço. Então, a gente enxerga que tenha que ter mais incentivo para acelerar essa renovação de frota. O ano passado, nós assistimos o Congresso aprovar a isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos. Isso, no nosso modo de ver, é um retrocesso. Eu estou incentivando, eu estou reduzindo a tributação no veículo que polui mais. Se você parte aqui para a Europa, por exemplo, você vê ao contrário. Os veículos mais antigos, que são os que mais poluem, têm um imposto de propriedade maior, que faz com que desestimula a manutenção desse veículo na frota. Então, acho que o Brasil também tem uma lei, há muito tempo aprovada, que não é colocada em prática, que é a lei da inspeção veicular, que, se colocada com viés de reduzir a emissão de poluentes, pode ser um incentivo à renovação de frota. São exemplos que a gente dá, considerando que o Brasil não tem recursos públicos
para poder fazer a retirada de veículos poluidores, mas são alternativas que podem vir via inspeção veicular ou via CID de combustíveis, para poder onerar aqueles que mais poluem. Então, tem que ter foco no meio ambiente. Outra coisa que nós precisamos ter consciência é que a transição energética, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, no primeiro momento não vai vir com a economia. O empresário tem que estar disposto a gastar um pouco mais de dinheiro para poder fazer com que o transporte seja um transporte sustentável ecologicamente. Perfeito, e inspeção veicular vai direta aí ao cerne da questão, né, municipal, não é isso? Justamente. E saindo um pouco agora, né, da agenda de financiamento, acho que a gente ainda tem aí alguns minutinhos, mas a gente falou de várias perspectivas, né? Falamos aí de marcos legais, financiamento, falamos também aí da necessidade de se fazer uma agenda conectada, né, com a agenda internacional, de aumento de competitividade. Mas, para mim, para fechar, ficou faltando uma variável muito importante, que é o consumidor. Né? Como é que o consumidor tem moldado, né, produtos e serviços aqui dos setores representados? Eu queria começar aqui com o Diogo. É uma fala um pouquinho mais rápida para a gente já encaminhar aí para o final do painel. Rapidamente, Davi, eu falo sempre esse número, que é um número que eu acho impressionante. 67% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de 2 salários mínimos. Tá? Então, quando você fala de consumidor no Brasil, de novo, a nossa multiplicidade, né? Então, assim, você tem, claro, uma percepção nas grandes cidades, nos grandes centros, Brasília, uma percepção do consumidor maior sobre a pauta de sustentabilidade, sobre a pauta de responsabilidade social, assim por diante. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil tem 67% de pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos. Esse cara está preocupado em terminar o mês, botar comida na mesa. Essa mãe está preocupada em ter alimento para os filhos, ter roupa, ter um lugar para morar. Então, a gente precisa compreender que o Brasil ainda tem um grande desafio de alimentar a sua população e educar a sua população. Né? E tudo isso que a gente está falando, de novo, eu volto, a questão da viabilidade. O Brasil, eu acho que é um país que, né, sofre aquela crise da meia-idade. Né? A gente nem é maduro ainda, nem é jovem, nem é criança. Né? É uma adolescência enquanto país. Então, a gente não pode deixar de cuidar que determinadas soluções que, eventualmente, a Dinamarca pode aceitar, a Suécia pode fazer, o Brasil talvez não tenha condições pelo custo que isso implicaria para uma população já pobre. Né? E, por outro lado, outras alternativas que são muito viáveis para o Brasil, talvez não sejam em outros países, mas para nós é viável. Então, a gente tem que focar nessas coisas que são viáveis no Brasil, né? E pensar que o nosso consumidor é heterogêneo, ele ainda não é exatamente a mesma coisa de um consumidor de um país europeu que tem uma distribuição de renda muito bem equilibrada. A gente não tem isso, então a gente tem ainda um grande desafio. Acho que essa parte do consumidor, você lembrou muito bem, a gente tem um grande desafio. Perfeito. Igor, o que tem pesado na tomada de decisão do consumidor? Nesse estudo que eu mencionei, Davi, nós fizemos com 3.000 consumidores e a gente queria ter uma visão, né, do consumidor sobre o mercado e sobre esses caminhos para a descarbonização. Nós estamos muito bem cientes de que nós somos um país de renda média, com todas as dificuldades que isso implica dizer. Então, nós estamos num painel sobre o aumento e a expansão da eletrificação e também isso muito nos incomoda no sentido de dizer, olha, os consumidores, porque essa é a resposta dos consumidores, esses dados que eu apresentei, esperam uma eletrificação maior, mas a gente lida com essa dualidade. Eles esperam uma eletrificação maior que ainda, né, tem custos altos, preços altos também. E daí a razão de a gente ter encontrado instrumentos e mecanismos de o seguinte, já que o consumidor espera isso, a gente tem 2 caminhos para fazer o que para a gente importa, que é a descarbonização. Uma é acabar aumentando cada vez mais o uso dessas novas tecnologias, incluindo elétricos puros, mas
um range muito grande de eletrificação, e a outra intensificando o uso de biocombustíveis, que é isso, né, que nós já temos, que é a nossa competitividade, nossa vantagem competitiva. Ao ligar, né, ao fazer um mix entre essas duas possibilidades, uma é que essa interação internacional, novas tecnologias que têm que chegar, aumentando o uso de biocombustíveis, que é a nossa vantagem competitiva, o nosso entendimento da Anfávia é que a gente vai estar encontrando, para descarbonizar, o melhor caminho entre o uso de tecnologias e a possibilidade de descarbonização com o público interno que nós temos, que é esse país de renda média. E aí você tem vários substratos possíveis, né? Segmento A, B, C, D de veículos no Brasil, que vão poder ser contemplados. Mas só fazendo isso que a gente vai conseguir, e aí a gente vai, acho que quarta-feira é o dia que a gente vai apresentar melhor os dados aqui, é que a gente vai conseguir, de fato e de verdade, reduzir os níveis de emissões do Brasil lá em 2040. Eu não vou dar o montante, mas o Henry vai mostrar na quarta-feira que ainda assim há algo em torno de 7%, 8% se comparado aos níveis de 2022. Mas essa mudança no consumidor ela é muito latente. Eu sei que aí, por exemplo, a minha filha, que hoje tem 12 anos, Davi, lá em 2040, que são os dados com que a Anfávia trabalha, vai ter lá 28, quase 30 anos. Mas hoje já é uma outra mentalidade. Eu estou em outro substrato na sociedade, mas eu já há alguns anos atrás, escovando os dentes dela, não desliguei a torneira, ela falou, você está gastando água do mundo, né? Já toma banho muito mais curto do que eu tomava banho na idade dela. Então, assim, também tem uma diferença, né, de percepção e de sensibilidade, eu acho, que da nova geração. É óbvio que esse dado que eu estou trazendo, que é um dado particular meu, ele não é, talvez, espalhado em toda a sociedade brasileira por razões óbvias, né? Mas é uma diferença clara, né, dos consumidores que a gente tem, muito mais preocupados, inclusive, com essas dimensões, e nós mostramos isso nesse estudo com 3 mil consumidores. Excelente, Igor. Lembrou também que hoje, né, muitas consultas são feitas, né, por diversas partes, né? Muitas empresas, né, pelo seu modelo de produção, né, tem essa relação mais forte com o consumidor. Né? Hoje, muita gente quer saber como que aquele produto foi produzido, quanto que gerou de emissões, né, se aquela planta tem um trabalho de eficiência energética, de eficiência hídrica, se trabalha a gestão de resíduo, se contempla também o bem-estar social ao seu redor. Mas queria aí já endereçar para o final o Wander. Né? E Wander, como é que você enxerga isso? Tem mudado realmente? Tem impactado realmente na demanda, por exemplo, por transporte de carga pesada? Como é que você está enxergando essas novas tendências em relação ao consumidor? Eu vou começar preocupado com o consumidor, aproveitando o dado que o Diego falou, que 67% do brasileiro ganha até 2 salários mínimos. E esse pessoal é o grande usuário do transporte público coletivo. Então, pensar no consumidor, tem que pensar na mobilidade, dar para ele mais conforto, mais velocidade no transporte coletivo, que eu vou estar atingindo a grande massa. Com relação à outra parte da pergunta, como é que está o transporte de carga, o empresário de transporte de carga, você já vê os principais, os melhores transportadores preocupados com a emissão, com a pegada de carbono da sua empresa, e eles já estão fazendo a medição. Mas, de uma forma mais clara, a gente vê que isso vai vir com mais força em função da pressão colocada pelos nossos clientes, pelos nossos embarcadores. Já existe alguns exigindo a frota com combustível limpo, e aí, como é mais caro ter um caminhão elétrico, um caminhão com energia renovável, esse embarcador mais consciente está disposto a pagar um pouco mais caro. Foi o que eu falei na outra fala, a transição energética ela custa. E o usuário vai ter que acabar tendo essa compreensão até que o volume seja tão grande que se consiga chegar a um preço mais competitivo. No transporte urbano acontece alguma coisa semelhante, algumas prefeituras já estão impondo a eletrificação dos ônibus, e isso aí vem também de uma forma que tem, ou remunerar. Hoje o transporte urbano é consciência no Brasil que tem que ter dinheiro público, não para subsidiar o empresário, mas para subsidiar o preço da passagem. E quando o prefeito entende isso, ele passa a remunerar ou passa para a tarifa. Então, mas resumindo, para a gente quiser atingir o consumidor mesmo, o mais importante é trabalharmos numa mobilidade urbana em que a política pública incentiva o coletivo em detrimento do individual.
Perguntinha rápida final, 30 segundos para cada. Expectativa, né? Hoje, iniciando aí os trabalhos em Baku, né, uma COP, né, muito mais direcionada a financiamento, que foi um dos temas que a gente explorou aqui, e perspectivas para Belém, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando aqui como se fosse uma vitrine, né? Todos estão olhando lá para a COP do ano que vem, o que vai ser tratado no Brasil, o que a gente vai trazer de vantagem comparativa, o que a gente vai poder mostrar, né, na COP 30, né, em termos de setor produtivo. Começando com o Diogo. Bom, o setor de seguros, na verdade, esteve, de certa maneira, ausente da discussão de sustentabilidade por muitos e muitos anos. E, recentemente, nós abraçamos essa agenda. Já o ano passado participamos da COP Dubai, esse ano aqui, e estamos preparando uma grande participação do setor de seguros na COP 30. Até porque a COP do Brasil é a COP na nossa casa, eu acho que a gente tem que fazer um grande trabalho lá. Entre muitas coisas, nós estamos preparando todo um projeto de dados climáticos no setor de seguros, que vai melhorar a capacidade do setor de seguros entender e oferecer cobertura para os riscos climáticos. Embora hoje em dia já existam vários seguros que cobrem risco climático, seguro residencial, seguro de veículo, seguro rural, tudo isso tem cobertura para incidentes climáticos. Mas a gente não tem seguro de infraestrutura no Brasil, por exemplo, não tem seguro de prédios públicos, de estrutura urbana, falta uma série de seguros relacionados às mudanças climáticas que a gente está preparando para estar pronto lá em Belém. Aqui eu acho que a impressão que eu tenho é que está tudo mais ou menos como um ensaio para Belém aqui, né? Então, parece que a impressão é que vai ser uma semana onde muitas coisas vão acontecer no sentido de preparar uma grande COP 30, né? A própria negociação governamental também me parece que será um pouco um degrau para poder chegar em Belém com um grande acordo. Então, expectativa super positiva, acho que os debates vão ser ótimos aqui essa semana. Perfeito. Diogo, Igor? Olha, Davi, do nosso lado, setor automotivo, sim, aqui a gente está fazendo com um grande ensaio para a COP 30, e a nossa expectativa é chegar, né, na COP 30 tendo muita clareza, pelo menos do ponto de vista brasileiro, e dizendo para o mundo que o setor automotivo brasileiro, ele não só tem capacidade, como ao longo desse próximo ano nós queremos mensurar o quanto nós podemos contribuir nessa área de mitigação. A gente já deu uma amostra disso, semana passada em São Paulo, a nossa Fenatran, inclusive o Wander estava lá, as nossas empresas, a quantidade, né, de veículos pesados, caminhões com essas novas tecnologias, também elétricos. A gente quer expandir o mercado dessas novas tecnologias e tendo a capacidade de mensurar a redução de emissões que nós estamos conseguindo atingir. E espero, Wander, que já para o ano que vem, também na COP 30, a gente consiga ter anunciado já a renovação de frota. A renovação de frota conseguindo, obviamente, mensurar também a quantidade que, ao longo de pelo menos um ano, a gente vai ter conseguido deixar de emitir. Perfeito. Wander, mensagem final? Realmente aqui é um treinamento, esse é o objetivo do Transportes, e esperando que a COP 30 realmente venha nos dar a oportunidade do Brasil mostrar o que é que faz em relação de preservação do meio ambiente. Tenho andado pelo mundo afora e tenho escutado muitas críticas ao Brasil que não retratam a realidade. Então, nós já conversamos com as outras confederações, o Diogo estava na reunião junto, a gente quer colocar um espaço do privado para as confederações mostrar o que é de positivo que o Brasil tem na geração de energia elétrica, na própria agricultura e também no transporte, o que já fazemos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Acho que vai ser uma grande oportunidade para o Brasil crescer no conceito mundial. Perfeito. Obrigado, Wander, Igor, Diogo. Obrigado a todos aí pela presença. Fechamos aqui nosso último painel.